Bora, vamos continuar essa aula 1 para você ficar assim totalmente seguro nessa história de Sistema Internacional de Unidades, notação científica, potência de 10. Tu lembra o terror que foi isso no 9º ano, né? Primeira série. Ao longo do nosso curso, tu vai ficando mais seguro, tu vai conhecendo as unidades, a gente vai usando os prefixos, não vai ser nada terrorismo, vai ser bem suave. Agora eu vou falar contigo sobre Sistema Internacional de Unidades. Parceiro, eu posso falar contigo sobre história, eu posso numa aula pegar o Google ele lá e buscar para ti, lá em Paris existe um museu que está lá, o primeiro quilograma, o primeiro metro. Mas agora aqui, o objetivo é a gente ficar de boa e saber como que isso vai aparecer em nossas provas, como que a gente vai usar. Então o que acontece? Aqui eu tenho as grandezas básicas assim do Sistema Internacional de Unidades, as primeirinhas. Então eu tenho comprimento, massa, tempo. Isso aqui é legal, até porque em algumas situações tu vai encontrar o Sistema Internacional de Unidades sendo chamado de Sistema MKS. O que é MKS? Metro, quilograma, segundo. Isso aqui são as grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades. Daqui a gente parte para as outras. Bom, então, unidade de comprimento, metro. Prof, eu sempre achei que comprimento era quilômetro, centímetro. Sim, são unidades do comprimento. Mas se tu for representar no Sistema Internacional de Unidades, tu vai ter que falar do metro. Massa, quilograma, tempo em segundos. Cara, tu pode ver um filme em que o cara fala assim, ó, numa fogueira, um monte de índio massa, e dizer assim, ó, há 20 luas atrás, sabe? É um jeito de marcar tempo, mas no Sistema Internacional de Unidades, necessariamente tem que ser em segundo. Comprimento em metro. O Sistema Internacional de Unidades não existe desde sempre. Nas antigas ele não existia. Então, por exemplo, ali nas grandes navegações, quando começou a se explorar as Índias, nas especiarias, aquele papo das aulas de história, não tinha unidade de medida metro. Se falava em pés, então dependendo do tamanho do pé, mudava tudo, não era uma coisa exata. Então isso é bem importante. Hoje em dia a gente tem situações em que isso é muito importante. Se tu procurar no meu Instagram, tem lá uma publicação que fala que a NASA perdeu um satélite, Joe. Perdeu, desapareceu. Foi. Sabe por quê? Porque enquanto na Terra eles estavam usando um sistema de unidades, por exemplo, o MKS, lá eles estavam usando um outro sistema que podia ser o sistema europeu, sabe? Existem vários sistemas. Se tu assistir TV e ver nos filmes, os filmes norte-americanos, as velocidades são dadas em milhas por hora. E aqui, se a gente for fazer uma contita para fazer a velocidade no Sistema Internacional de Unidades, tem que ser em metro por segundo. Mas, prof, eu nunca vi a velocidade em metro por segundo num carro. É isso. Às vezes, a coisa fica mais para te fazer no caderninho, no exercício. Na vida real, a gente tem quilômetro por hora, a gente tem milha por hora e coisas assim. Então, aqui estão as principais grandezas com as suas respectivas unidades. Tá? Intensidade de corrente elétrica, ampere. Temperatura termodinâmica, faltou o acento circunflexo. Temperatura termodinâmica, Kelvin. Tu sabe, a gente usa no Brasil grau Celsius. Se tu for fazer uma viagenzinha ali, Canadá, Estados Unidos, Fahrenheit, vai ter uma aulinha que a gente vai fazer as conversões, tá? Intensidade luminosa, candela. Eu gosto de pensar o que veio primeiro, o candela ou o candelabro. Lembra o candelabro de velas? Eu acho que uma coisa está ligada na outra. E quantidade de matéria, a unidade é um mol. Um mol de alguma coisa, né? A gente sabe que tem uma quantidade associada a isso. Bom, essas são as unidades do Sistema Internacional de Unidades. Prof, tu acha que eu tenho que decorar? Tem que saber, mas vai ser com o tempo. No final do curso, tu vai ter tudo isso na cabeça. Tá? Por quê? Porque vai ter aula de eletricidade, vai ter aula que tu vai usar massa lá nas leis de Newton, vai ter aula que a gente vai falar um pouquinho de quantidade de matéria, mol, vai ter tudo isso. Bom, Sistema Internacional de Unidades, saber a grandeza e qual sua respectiva unidade.
Sabia que quilograma hoje também dá para encontrar com K? Tu pode escrever quilograma com K que não está errado. Vamos junto. Agora eu quero te falar o que é uma grandeza. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Eu posso medir o tempo, posso medir a temperatura, posso medir a massa de alguém. Então, grandeza é algo que pode ser medido. E as grandezas, elas se dividem em dois tipos. Existem as grandezas escalares e existem as grandezas vetoriais. Tá, e como que difere os dois? Vamos lá. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Para a gente definir uma grandeza, eu tenho que estar associado, tenho que falar de três coisas. Eu tenho que ter, eu vou medir, na hora de eu medir, eu vou associar isso a um número, a uma unidade. Então, se eu medir o meu comprimento, eu vou ter lá os meus gigantes 1,69 m, 1,69 metros, tá? Não, mentira, no vídeo é porque diminui, tá? Eu sou bem maior na vida real. Mas é só 1,69 m. Agora, a grandeza comprimento é uma grandeza vetorial ou escalar? Como que eu vou definir isso? Para a gente definir, eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Eu tenho que pensar no módulo. O que é o módulo? O valor. No caso, 1,69 é o módulo, o valor, né? É metros. A direção e o sentido. Bom, em algumas grandezas, a direção e o sentido não tem função, não tem fundamento. Eu perguntar assim, qual é a temperatura que está na sala agora? Eu falo 24 graus Celsius. Alguém pergunta, prof, para a esquerda ou para a direita? Ninguém vai perguntar isso, porque temperatura não tem direção e sentido. Então, quando a grandeza ficar completa somente com o seu módulo, no caso da temperatura, vamos colocar aqui exemplo de grandeza escalar, temperatura, tempo, massa, todas essas são grandezas escalares, porque se eu falar, eu tenho 70 quilos, ninguém pergunta para baixo ou para cima. Por quê? Porque não tem direção e sentido. Então é isso, grandeza escalar, a gente tem a informação completa dela só com um módulo, ou ainda pode aparecer um sinônimo que é a palavra intensidade. Módulo, intensidade, sabe quando fala assim, calcule a intensidade da força, calcule o módulo da força. Então, tá comigo? Grandeza escalar, somente o módulo ou intensidade, não tem direção e sentido. Agora, o que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial necessariamente tem que ter esses três, o módulo, a direção e o sentido. Grandeza vetorial, por exemplo, é a força. Se eu falo assim, vamos descer lá e empurrar o micro-ônibus da galera que estava indo lá para uma saída de campo e o ônibus não pega, todo mundo desce do ônibus e vai empurrar. Qualquer força é bem-vinda? Não, né? Tem que empurrar todo mundo para frente, né, Joe? Sobe um cara lá, eu vou empurrar ao contrário para ver se ajuda. Não vai rolar. A direção e sentido ali não vai estar ajudando. Pode até ser a mesma direção, mas o sentido vai ser oposto. Prof, eu tenho um problema sério, eu nem sei diferenciar direção de sentido. Esse é um problema sério, mas eu vou te ajudar. Direção e sentido, qual é a diferença? Uma direção tem sempre dois sentidos. A direção horizontal tem sentido para a esquerda e para a direita. A direção vertical tem dois sentidos, para baixo e para cima. Então, uma grandeza vetorial necessariamente tem que ter módulo, direção e sentido. Posição é uma grandeza vetorial. Eu falo assim, eu tenho que encontrar um barco. Eu falo, ele está no meio do oceano. Tem que dar uma direção e um sentido, entende? Então tem grandezas que necessitam disso. Módulo, direção e sentido. Essas são grandezas vetoriais. Grandezas escalares, elas ficam completas somente com um módulo. Vou perguntar agora, fazer para ti uma charada. Não pira, charada não é piada, não é para te rir, é para te pensar. Lá vai. Por que o alpinista se perdeu na montanha? Essa é boa. Por que o alpinista se perdeu na montanha? Tu sabe? Vamos ver. Qual é a resposta? O alpinista se perdeu na montanha porque ele foi para a montanha escalar. E a montanha escalar não tinha direção e sentido. Entendeu?
Engraçado não é, mas é bom para lembrar por que o alpinista se perdeu na montanha, porque ele foi para a montanha escalar. Escalar não tem direção e sentido. Então é isso. Grandeza pode ser escalar ou vetorial. Exemplos de grandeza vetorial. Força. Posição. Deslocamento. E assim vai, tá? Bom, já sabemos o que é grandeza, já vimos algumas grandezas do Sistema Internacional de Unidades. Agora quero falar um papo contigo para encerrar esse nosso momentito. Eu quero falar sobre ordem de grandeza. Sabe quando tu tá vendo um filme e um cara fala assim, eu quero te fazer uma proposta financeira. Aí o cara fala assim, estamos falando de quantos dígitos? Aí o cara fala assim, 9 dígitos. Aí sai o bolinho assim, sabe, dos cifrãozinhos assim. 9 dígitos, é foda, velho, é bastante, né? Bom, aí o que a gente tem? Ali eu te dei um tamanho, mais ou menos. Se eu falo assim, ó, vamos se falar aí sobre grana, eu quero te pagar um valor aí para você ser meu melhor aluno. Aí ele, tá, quanto? Ah, vamos aí, ó, 2 dígitos. Tá louco, Gia, no máximo 90 pila, tá louco? Porque tu já sabe, 2 dígitos, né? Então, tu tem o tamanho. Para isso, a gente fala da ordem de grandeza. Não aparece muito nos vestibulares, aparece muito em prova de escola também, mas não aparece muito nos vestibulares. O cara pergunta assim, tem o número 5.000. Qual é a ordem de grandeza do número 5.000? Primeira coisa que tem que fazer é transformar isso numa notação científica. O que é 5.000? Lembra? 5.000 é 5 vezes 10 na 3. Vou colocar a ordem de grandeza aqui, 10 na 4. Essa é a ordem de grandeza. Vou fazer alguns para ver se tu pega a manha. Se tu não conseguir pegar o padrão, em seguida o prof te fala. Vamos colocar agora um outro número, 3.000. Qual é a ordem de grandeza de 3.000? Sabe qual é? 3.000 é 10 na 3. Ops. Vamos colocar agora a ordem de grandeza de 3.500. Qual é a ordem de grandeza de 3.500? Agora tu vai pirar. É 10 na 4. Vou colocar agora ordem de grandeza do número 10.000. Tem quantos aqui? Ó, é 10 na 4. Então, 10 na 4 é a ordem de grandeza. 10 na 4. Tá, mas como assim? Que é isso, prof? Não sei, porque 3.000 é 10 na 3. 3.500 é 10 na 4. Meu, isso tá muito complicado. Vou te salvar agora. Foca nesse número. Foca no número 3,16. O que é 3,16? O número 3,16, na verdade, é a raiz de 10. Isso aqui é a nossa base. Então tu vai olhar para cá, transformei em notação científica, 5 vezes 10 na 3. Tu tá vendo esse 5 aqui? Ele é maior do que 3,16, não é? Então por que a ordem de grandeza deu 10 na 4? Porque assim, ó, quando eu falar de ordem de grandeza, tu vai ter assim, A vezes 10 na N, certo? Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar aqui para organizar meu quadro. Olha aí, o que vai acontecer agora? Vamos junto. A vezes 10 na N. Se o A ele é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 na N. Agora, se o A ele for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é N mais 1. Aí tu entendeu? 3.500... colocou em notação científica 3,5 vezes 10 na 3. 3,5 é maior do que 3,16. Ordem de grandeza, N mais 1. Agora, se eu tenho o número 3.000. 3.000 é 3, 10 na 3. O 3 ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza é só o N. Então, a ordem de grandeza, tu foca na base. Se ela for maior ou igual que 3,16, tu soma o expoente mais 1. Bom, o que a gente viu nesse vídeo? Sistema Internacional de Unidades, grandezas escalares e vetoriais e ordem de grandeza. Agora, Joe, as atividades. Vamos junto.